Fala galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, tá? E hoje, pessoal, vou revelar para vocês o que eu fiz e que me fez alavancar exponencialmente os meus lucros aí no day trade, tá? O que eu passei a fazer de fato me fez lucrar muito mais, tá? E tomar bem menos risco, tá? Então, até o final, eu vou mostrar tudo que eu fiz para vocês. Vou mostrar também aqui relatório de performance, tá? Então, fica até o final. Se você ainda não me segue no Instagram, passa a me seguir. Por quê? Porque o que eu vou falar aqui, tá, nesse vídeo, eu postei lá no Instagram, né? Eu ali mostrei ali o relatório, só que hoje eu vou me aprofundar um pouco mais, né? Então, as duas redes elas meio que ficam interligadas. Então, se você me acompanha aqui, você vai aprender lá no Instagram também. Às vezes, quando eu estou posicionado, eu coloco ali, né, o trade que eu tô, mostro o desenrolar dele. Então, é bem interessante. Para você ajudar o canal a crescer, deixa o seu like. Ajuda demais, pessoal, isso aí. O like e o comentário é o que mais ajuda, né, o nosso material ser divulgado para mais pessoas. Porque se as pessoas não dão like, não comentam, o YouTube entende que é um conteúdo que não é relevante e ele não divulga. Então, se você deixa o like, é uma coisa simples, mas que fortalece o canal, tá? E para você que quer aprender 100% de forma aprofundada a minha leitura, ter o meu acompanhamento, né, ter todo o acesso a mim, tem um link aí na descrição, onde você vai ter todas essas informações, né? E como eu falo, se você quiser começar 2023 aí de uma maneira diferente. Para quem não sabe, pessoal, lá no meu Instagram, eu postei no mês 11, na verdade em dezembro, né? Um teste que eu fiz comigo mesmo, tá? E eu não falei com ninguém isso. Qual que foi esse teste, pessoal? Eu pensei o seguinte, bom, hoje eu opero, né, alto relativamente assim, tenho capital grande, só que será que é possível mesmo aquela pessoa que tem pouco dinheiro, né, vencer no mercado? Porque a maioria das pessoas tem pouco, né? A realidade das pessoas não é um capital muito alto. E aí o que que eu fiz? Eu decidi me colocar à prova mesmo sem falar para ninguém, né? Então eu fiz um teste, tá? Eu coloquei um capital pequeno na conta e eu decidi fazer um teste por um mês, certo? Operando um contratinho, quando muito operava dois, né? Fazia ali as minhas parciais e tudo mais para ver como que seria, né, o meu resultado e se isso de fato, né, seria possível com quem tem pouco capital. E é justamente sobre isso que eu vim falar aqui com vocês, né, passar essa experiência. Na verdade, quem é meu aluno sabe, né, é super possível operar com capital pequeno, mas eu quis, né, passar por isso novamente. Eu quis ir ali operar com margem restrita, né, não tomar tanto risco e ver o que acontecia. Para vocês verem então, eu vou abrir o relatório de performance. Eu até tinha compartilhado isso lá no Instagram, né? Eu comecei esse teste, pessoal, dia 17 do 11. Então, vou colocar aqui no meu relatório de performance. Eu separei essa conta nesse período para fazer esse teste. Então, 17 do 11, certo? Até 17 do 12, que foi dezembro. E vamos ver como que ficou, então, o meu resultado nesse período. Ó, tá carregando aqui. 17 do 11 até 17 do 12, tá? E esse aqui foi o resultado, né, que eu tive. E aí eu vou conversar com vocês algumas coisas, tá? Primeiro ponto que nós devemos observar aqui, pessoal, é o lucro bruto e o prejuízo bruto, né? Então nós tivemos aqui 3.100, né, 3.139, prejuízo bruto 2.264, tá? E o que mais importa é o líquido, né? O resultado total, que foi R$ 875 reais. Beleza. Primeiro ponto, né, fechamos positivo. Vou mostrar daqui a pouco para vocês, né, ali um pouco mais as operações. Só que aqui não é nem o foco, tá? Aqui já dá para ver que a gente conseguiu fechar positivo. Mas agora que eu vou passar para vocês a grande sacada e é o que assim alavancou exponencialmente os meus lucros, né, no mercado. A maioria das pessoas, quando elas estão operando, a gente vai olhar o relatório de performance dela. Quando a gente chega nessa parte aqui, ó, média de lucro e média de operações vencedoras com as operações perdedoras, na maioria das vezes, esse campo aqui, ele é bem menor que esse campo, tá? Por quê? Porque quando a pessoa ganha, ela costuma ganhar pouco, né? E quando ela perde mais. Só que aqui o que a gente percebe? A média das minhas operações vencedoras, ó, foi maior do que a média das perdedoras, tá? E a minha maior operação vencedora, ela é bem maior do que a minha maior operação perdedora, né? O que a gente logo aqui já tira de base? Tira de base que quando eu estava ganhando, eu conseguia ganhar muito, né? E quando eu estava perdendo, eu conseguia conter ali o meu prejuízo, tá? E outro ponto muito importante, isso aqui, ó, pessoal, fator de lucro, né? O famoso payoff. Percebam que ele é positivo, né? Tá ali
quase 1,40. A maioria das pessoas tem esse payoff aqui negativo. O que significa isso? É só você pegar a média das suas operações vencedoras e dividir pelas perdedoras, né? Se esse payoff ele ficar negativo, quer dizer que quando você ganha, você sempre ganha menos do que quando você perde. Então, essa conta ela é difícil de fechar. E agora vem o ponto principal. Olhem aqui, pessoal, a minha taxa de acerto que eu fechei nesse teste aí de um mês. Eu fechei com 42%, né, de taxa de acerto. Isso aqui, pessoal, é uma taxa de acerto baixa, tá? Muito baixa. Mas eu me preocupo com taxa de acerto? De forma nenhuma. Eu me preocupo com isso aqui. E quando eu entendi isso, pessoal, foi onde as coisas começaram a fazer sentido. Vamos para as operações? Ó, perceba operações com 1, 2 contratos, às vezes operação aqui, ó, com 3, mas essa aqui foi rara, tá? Mas a gente vê aqui, ó, 1, 2 contratos, tá? Vamos ver o gráfico de patrimônio? Ó, sempre ascendente, tá vendo? Tem os drawdown quando a gente toma stop? É lógico, todo mundo toma stop. Mas o problema não é tomar stop. O problema é quando as pessoas tomam stop aqui, elas descem essa curva aqui para baixo. Elas devolvem tudo. Por quê? Porque quando elas ganham um pouquinho. Ela vai ganhando de pouquinho em pouquinho, ela vai subindo a curvinha dela ali aos pouquinhos. Mas quando ela perde uma pancada. E percebam nesse dia aqui para vocês verem, pessoal. No dia 7, a gente começou, tomou ali um loss, saiu ali de 700, foi para 400 mais ou menos. Mas perceba aqui, do dia 12 até ali para o dia 15, olha como a nossa curva de patrimônio ela sobe. Isso aqui, pessoal, quando eu entendi isso aqui é muito poderoso. Isso aqui é o que a maioria das pessoas não entendem, tá? E por isso elas não conseguem vencer no mercado. Antigamente eu me preocupava muito, pessoal, com a questão da taxa de acerto, né? Ter uma taxa de acerto alta, né? Não ter loss. E isso fazia com que eu pegasse pequenos trades, né? Subir um pouquinho zero, subir um pouquinho zero, zero, zero. Quando perdia de pancada. Vamos ver o meu gráfico de operações? Enxerguem isso aqui para vocês verem, pessoal. Olha o tamanho das barras verdes, certo? E olha o tamanho das barras vermelhas. Vocês conseguem ver nitidamente que essas barras verdes aqui, elas são maiores do que as barras vermelhas, né? Isso mostra que quando eu ganho, eu consigo aproveitar, né, dos trades lucrativos. E o que muitas pessoas fazem é, elas não aproveitam dos trades lucrativos e elas deixam os negativos correr. É aí que a conta não fecha, pessoal. Então eu fechei com 42% de taxa de acerto, tá? Foi durante esse período aqui, ó, 17/11 até 17/12. Usei essa conta, que inclusive é uma das contas que eu opero, tá? Mas nesse período eu decidi tirar para fazer esse teste. Eu quis me provar em primeiro lugar, sabe por quê? Porque se eu estou ensinando alguma coisa, tá? Eu tenho que pensar na grande maioria. E a grande maioria não tem muito dinheiro. Então não adianta nada eu chegar aqui para vocês e passar algo que só daria certo se eu tivesse muita grana. Porque tem muita gente que ensina certos tipos de operacionais aí, meio kamikaze, que se você tiver pouco dinheiro, você vai quebrar. Pode ter certeza que você vai quebrar. E aqui eu mostro para vocês, tá? Os stops todos contidos. Ó, olha os resultados aqui negativos. Todos eles contidos. Esse aqui foi o meu maior stop, tá? Foi aqui no mini índice, certo? E vamos ver o meu maior ganho? Acho que foi no mini dólar. Isso mesmo. Meu maior ganho foi aqui no mini dólar, um contrato, mas perceba, ó, tudo um contratinho, tá? E aí, pessoal, o que eu cheguei, né, na conclusão? Que a maioria das pessoas, elas focam muito na questão do operacional, mas pecam muito na expectativa matemática. E hoje o meu operacional, quem é meu aluno sabe, que a gente prioriza muito a questão de tentar buscar trades maiores. Só que a gente entra num problema quando a gente está trabalhando com capital pequeno, que é a pessoa ela só opera com um contrato, certo? E quando a pessoa só opera com um contrato, o grande problema é quando eu tento alongar esse trade, né, e o mercado devolve, por exemplo, e volta todo o movimento, e eu não faço a parcial, eu vou sair zerado. E quando eu consigo entrar com 2 contratos, por exemplo, né, se eu consigo trabalhar com um contratinho a mais, eu já consigo aproveitar desse movimento mesmo que ele devolva. Então, quando a gente está ali muito restrito, a gente chega nesse dilema. Pô, eu vou tentar alongar o meu trade ou eu vou sair com o meu trade no 1 para 1, por exemplo? E aí, nesse teste aqui, eu até mencionei lá no Instagram, eu mesclei, tá? Eu passei um período, quando o preço andava, o meu risco, fazendo ali, executando o trade, e
Quando ele andava o meu risco, eu protegia, tá? E deixava o trade correr. Muitas vezes, pessoal, eu saí no zero. Olha aqui para vocês verem, ó. Muitas vezes o mercado voltava e me tirava quando eu fiz isso, tá? Então esse é um ponto negativo. Mas tem momentos que você consegue deixar esse trade andar, né? Isso eu explico bastante para quem é meu mentorado. Quem é aluno sabe 100% do que eu estou falando aqui, tá? Então eu coloquei tudo à prova, tudo aquilo que eu ensino, tá? 101%. Porque igual eu falei para vocês, se eu ensino algo, eu tenho que fazer também. E se eu faço com capital grande? E se não der para fazer com capital pequeno? Né? E a grande realidade, né, a maioria dos meus alunos não tem capital grande. Então, pessoal, isso aqui eu entendi lá atrás, quando eu ainda era scalp. Né? Eu falo muito isso no meu treinamento. Porque eu ganhava, eu conseguia ganhar dinheiro, mas eu percebia que quando eu tomava stop, esse stop me levava muito do meu lucro. Né? E aí eu comecei a girar um pouquinho, inverter um pouquinho isso, tentar alongar um pouco mais os meus trades, né? Ajustar a leitura para isso também, obviamente, porque a leitura ela passa a ser um pouco diferente. E eu comecei a ver que a minha taxa de acerto ela caía, mas o meu lucro aumentava. Eu falei, pronto, é isso que eu preciso. Eu não tô nem aí. Se eu acertar 10% das minhas operações, mas eu fechar positivo, é isso que importa. Sabe o que eu quero ver, pessoal? Eu quero ver essa curva aqui, ó, ascendente. Eu quero ver esse relatório aqui com curva ascendente. Eu não quero ver o meu gráfico com curva descendente. O que adianta você ter aqui 90% de taxa de acerto, mas você chega aqui, o seu relatório de performance está negativo? Você olha aqui, a sua curva de patrimônio, ela oscila o tempo todo. Sua taxa de acerto é alta, você ganha, mas quando você perde, você devolve tudo. Ganha, perde, devolve tudo. Então, pessoal, o que me fez assim, e eu acredito fielmente que é isso, né, que me fez estar vivo e muito vivo até hoje no mercado. Talvez se eu estivesse trabalhando com risco-retorno negativo, não sei se eu teria ido tão longe e se eu teria. Agora, o principal ponto, pessoal, eu consegui reduzir muito o meu risco trabalhando com esse tipo de expectativa matemática. Porque hoje eu não opero alavancado com a mão grande demais. Porque eu sei que se eu encaixar um bom trade e deixar ele andar, o mesmo financeiro que eu faria alavancado ali com 100 contratos, às vezes eu faço com 30. Entenderam o raciocínio? Eu me exponho menos e eu consigo aproveitar muito desses movimentos quando o mercado vai a meu favor. Então fica aqui para vocês, pessoal, algo que eu fiz, faço e vou continuar fazendo. Porque o meu foco não é ter um relatório de performance todo verdinho. Chego aqui, ó, mostra que, lá, só barrinha verde. Eu não tô nem aí com isso. Eu quero ver isso aqui, ó, saldo positivo, curva de patrimônio ascendente, tá? Payoff positivo, média das operações vencedoras maior do que das perdedoras. Então tá aí para você a prova que dá sim para você conseguir ganhar dinheiro. Mas agora o que você precisa fazer? Você precisa ajustar agora isso aqui, ó, a sua leitura gráfica, tá? Você precisa saber os melhores pontos para você poder operar, senão você vai entrar em regiões ruins, o mercado não vai desenvolver e você precisa agora aumentar a sua proporção, né, de alvo e diminuir a sua proporção de stop. Quem é aluno sabe do que eu estou falando, porque a gente busca isso todos os dias, tá? Então é isso, pessoal. Vou finalizar aqui. Se de alguma forma o que eu passei para vocês foi válido, de novo, fortalece no like, fortalece aí, deixa o comentário, indique esse vídeo para algum amigo, aquele cara que opera com capital pequeno, ele está desanimado, achando que ele não vai conseguir ter resultado no mercado. Mostra esse vídeo para ele. Ele vai ver que sim, é possível. Basta ter um operacional, né, que funcione, uma leitura que funcione e ajustar a expectativa matemática dos seus trades. Beleza? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Um abraço.